O Inter vive uma grande semana dentro de campo pensando no seu elenco profissional, porém uma crise grande nas categorias de base fez com que o seu elenco sub-20 fosse rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E dentro disso, uma pressão muito grande começou no ambiente interno do clube, de cobrança em relação ao trabalho das categorias de base e também da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Uma reunião extraordinária e também dados de dentro das categorias de base do Internacional estão sendo cobrados por conselheiros sobre Gustavo Grossi, o diretor da base do Internacional e o trabalho também do presidente Alessandro Barcelos. A gente fala sobre tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de kto.bet.br para brincar, para se divertir, site proibido para menores de 18 anos. Se tu não tem registro na KTO ainda, vai no primeiro comentário fixado, que no primeiro link é o meu link da KTO. Entra nele e faz o teu registro por lá, tá certo? Já dá uma olhada nas melhores odds que tem rodada de Campeonato Brasileiro nesse final de semana, kto.bet.br. Bom, gente, a gente falou aqui até, eu gravei um vídeo sobre isso, porque eu estava no Paço da Areia na derrota do Inter na quarta-feira por 4-2 contra o Santos, que culminou com o rebaixamento do Internacional na categoria sub-20, um trabalho muito ruim, comandado pelo treinador Renan Brito, ex-goleiro do Internacional, e que foi justíssimo o rebaixamento do Inter. Até acho que dentro do jogo teve um pênalti não assinalado para o Inter, enfim, a atuação foi fraca, o Inter tentando bolas alçadas na área do Santos, e o Inter já estava... Vamos lá, o Inter não foi rebaixado por conta da derrota contra o Santos, tá? O Inter já estava num processo de rebaixamento da sua categoria sub-20. É verdade que existe a possibilidade da CBF mudar o regulamento, mesmo que sim o campeonato tenha terminado. É um pedido que veio há algumas semanas já do Grêmio, do Atlético Mineiro, do Inter e de outros clubes interessados, né? Porque são clubes que estavam em vias de serem rebaixados. O Grêmio também brigou até a última rodada, o Galo caiu, o Inter estava brigando até a última rodada. Então alguns clubes pediram para a CBF alegando que não seria o mais adequado ter um rebaixamento na categoria sub-20, porque ela tem que ser visada para formar jogadores e não para rebaixar, enfim, e esse tipo de cobrança tem que existir somente no profissional. Mas enfim, o resultado aconteceu de campo, o Inter acabou caindo para a segunda divisão do sub-20 e dentro disso, nas últimas horas, o Conselho Deliberativo do Internacional, a oposição dos conselheiros, oposição à gestão do presidente Barcelos, protocolou um pedido formal ao presidente do conselho do clube, exigindo a apresentação de alguns relatórios completos e detalhados, tá? Eu quero até trazer para vocês alguns trechos desse requerimento que foi pedido, porque tem uma reunião, inclusive extraordinária, que é pedida pelos conselheiros do Internacional, tá? Ele abre dizendo ali, e o senhor presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional e demais integrantes da mesa diretora. E aí diz, os conselheiros signatários na condição de coordenadores dos movimentos políticos infraassinados vêm respeitosamente requerer as providências que seguem diante da gravidade da situação envolvendo as categorias de base do clube. E ali fala que o Inter sofreu rebaixamento no Brasileiro Sub-20, tem uma situação preocupante no Sub-17 e que não foi entregue nenhuma das promessas feitas à torcida e ao Conselho quanto à construção do novo CT. Citam as declarações do PC Oliveira, que trabalhava na base do Inter, falando sobre a gestão do Gustavo Grossi, à época no Inter, que era um caso de Polícia Federal, enfim. E aí vem o grande tema desse pedido do Conselho Deliberativo do Inter. Nesse contexto e considerando o papel estratégico das categorias de base na sustentabilidade esportiva e financeira de qualquer instituição do porte do Esporte Clube Internacional, o presente requerimento visa obter informações completas, transparentes e documentadas. Vamos lá.
as informações que estão sendo cobradas pelo Conselho do Inter. Relatório completo do trabalho realizado por Gustavo Grossi com a devida assinatura e inclusão do estudo técnico que afirmou ter produzido em relação aos centros de treinamentos no Brasil. Tá? Isso está sendo cobrado. Relatório da consultoria Double Pass em sua integralidade, com destaque para os materiais entregues durante a primeira fase do trabalho, incluindo diagnósticos, recomendações, conclusões e quaisquer documentos oficiais encaminhados ao clube. Relação nominal e detalhada de todas as contratações realizadas para as categorias sub-17 e sub-20 do clube entre os anos de 2021 e 2025, contendo, no mínimo, nome do atleta, clube anterior e local de origem, data de chegada, quando aplicável de dispensa, motivo da dispensa, se houver. Aí pede ainda valor desembolsado, inclusive com a aquisição dos direitos econômicos, nominata dos empresários dos referidos atletas, e aí tem ali informações consolidadas sobre o valor total gasto pelo clube desde 21 com a aquisição de direitos de atletas das categorias 17 e 20. Esse aqui é bem importante. Identificação formal dos membros do Conselho de Gestão responsáveis pela supervisão direta do trabalho do senhor Luiz Caldas Milano Júnior, à frente da base. Esclarecendo ainda por qual motivo foi promovido de diretor do Sub-20 a diretor-geral da base, a responsabilidade pelo acompanhamento da sua situação é do conselheiro Ivandro Morbach, o latino, e é isso, sobre o Milano é isso. Senhor Luiz Caldas Milano Júnior, que inclusive nos deu uma entrevista lá coletiva, improvisada, no Passo da Areia, e é quem está hoje como diretor da base do Internacional. Tem agora a chegada do Fernando Reck, também, que chegou ao clube, que veio do Juventude, né? Que veio do Juventude e que é diretor da base do Inter, veio para a vaga do PC Oliveira, né? Que foi desligado depois de tudo que aconteceu ali em relação ao Gustavo Grossi. Ainda é pedido, tá? Informações atualizadas sobre a estrutura de alojamento oferecida pelo clube aos atletas da base, incluindo existência ou não de alojamento, número de acomodações disponíveis, quantidade de atletas atualmente alojados, localização e estado de conservação das referidas instalações, tudo isso está sendo cobrado. Porém, tem um porém, que foi convocada também uma reunião extraordinária pelos conselheiros do Internacional, tá? E essa reunião, ela deve ser depois do dia 20 de agosto. Isso foi um pedido dos conselheiros do Inter, para que ela aconteça posterior ao dia 20 de agosto de 2025, com o objetivo de respeitar o calendário decisivo do clube nas competições de Copa do Brasil e Libertadores da América, garantir o foco esportivo nas partidas contra Fluminense e Flamengo e viabilizar, nesse intervalo, o preparo e disponibilização de todos os relatórios que foram solicitados para que essa reunião, segundo o Conselho, tenha essa transparência. E eles ainda colocam, né? A situação vivida pela base não pode ser tratada como episódio isolado. O rebaixamento do Sub-20 representa não apenas um vexame esportivo, mas um sinal de colapso estrutural de uma das áreas mais sensíveis da instituição. E aí ele foi assinado por diversos conselheiros ali, né? Clarice Jorges, Eduardo Antônio Kremer Martins, Paulo Roberto Carvalho, Sandro Silva da Silva e Thiago Farias Neibert, que são conselheiros do Movimento Tradição Popular, Débora Cravo Battesini, coordenadora do Movimento Inter Maior, Laura Hajman, do Movimento Aliança Colorada, Leonardo Aquino de Camargo, né, coordenador do Movimento Sangue Colorado, Luciana Paulo Gomes, do DNA Mais Colorado, Paulo Rogério Silva dos Santos, do MIG, Movimento Intergrande, e o Rodrigo Pires, coordenador do Movimento União Colorado, os conselheiros que fizeram esse pedido. E vamos ver o que vai ser das próximas semanas em relação a isso, até porque eles estão pedindo que seja depois dos confrontos contra Flamengo e Fluminense, né? Vamos ver o que vai ser diante disso. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho e deixa tua opinião aqui nos comentários, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.